Boa tarde, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa última aula de processo penal com foco no cargo de delegado São Paulo. Nós fizemos uma sequência aí de 8 aulas, esta é a 8ª, na qual selecionei aqueles temas de suma importância e que você deve levar para a sua prova. Nós, aqui do Estratégia, estamos fazendo este reta final para que você leve para a sua prova pelo menos 84% deste edital. Este concurso é o maior concurso da história feito para o cargo de delegado de polícia. São mais de 500 vagas só para o cargo de delegado. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso ao longo desses anos, principalmente aí no concurso de delegado de polícia. Serão inúmeras vagas, é uma ótima oportunidade para você que está iniciando no mundo do concurso público, para você já pegar aí o pique, o ritmo do que é estudar para concurso público, para você que está no intermediário e para você que já está no avançado, desejando aí bater as primeiras colocações deste concurso. Não vá achando que será um concurso fácil pela quantidade de vagas. Pelo contrário, acredito que será um concurso bem difícil, com questões mais levada para questões jurisprudenciais, além da letra de lei. Nós sabemos aí que a VUNESP é uma banca bem legalista, que gosta muito da literalidade da lei, porém, acredito que essa prova irá vir com um pouco de jurisprudência, um pouco de teoria. Então, nessas 8 aulas que eu dei aqui para vocês, finalizando com hoje, eu tive uma mistura, né? Nós podemos perceber aí, além da letra de lei, eu trouxe questões jurisprudenciais para vocês. Então, é importante, além, obviamente, da teoria, que você possa ter aí um panorama geral das questões, como é cobrado em prova e as atualizações jurisprudenciais. Porque, de acordo com o seu edital, jurisprudências até um dia antes da prova pode ser cobrado. Então, vocês têm que ficar aí atento a isso, tá? Vou sentir falta das aulas, não tem problema, né? Já vai sair delegado de Santa Catarina, já vai sair também delegado do Distrito Federal, que nós tivemos aí breves movimentações, então nós teremos outras aulas, aqui é com foco delegado de São Paulo, mas não quer dizer que nossas aulas de processo penal irão finalizar. Com certeza nós teremos outros projetos aí dentro do Estratégia voltado para o cargo de delegado de polícia. O material está aqui abaixo, se não tiver atualizado, pode ficar tranquilo que vai ser atualizado aí para vocês. Hoje o material é a segunda parte da nossa aula de prisões, então neste caso aqui nós vamos avançando para finalizar o conteúdo. Nós falamos de noções introdutórias, juiz das garantias, é a aula número 2, assista a esta aula, não só todas as aulas, mas prestem atenção na aula número 2, porque é uma aula que eu falo do juiz das garantias e nós tivemos aí movimentação em relação nesse sentido da constitucionalidade e a inconstitucionalidade de alguns artigos, uma decisão recente do STF. Então eu não tenho dúvida nenhuma que isso irá cair na sua prova. Então é uma aula importante para que você possa ficar atualizado em relação ao juiz das garantias. Depois passamos para a questão do inquérito policial, que obviamente irá cair na sua prova. Prova de delegado de polícia, cai inquérito policial, não só na primeira fase, quanto na segunda fase que você irá enfrentar. Nós avançamos aí para questões das provas, debatemos aí 2 aulas relacionadas às provas e chegamos aqui prisão. Falamos na aula anterior e hoje nós vamos finalizar com a prisão preventiva e prisão temporária. Também 2 temas importantíssimos para a sua prova. Tivemos também modificação no nosso Código de Processo Penal, tivemos aí decisões jurisprudenciais em relação à prisão temporária, eu trouxe aqui para vocês questões jurisprudenciais novinhas e preventiva, que você deve levar, tá? Então sejam todos bem-vindos à nossa aula. Aqui uma aula de 2 horas da tarde, então não é para de uma sexta-feira, então é assim realmente para aqueles que estão focados.
tá? Então, vamos aí, sem mais delongas, vamos continuar a nossa aula e, se Deus quiser, finalizar. Então, não é este o material. Deixa eu ver se tá aqui. Até aqui o meu tá... Deixa eu falar aqui que também não é este material. Prontinho, o material já foi atualizado, então lembrando aqui para vocês que é a nossa finalização da nossa sequência de 8 aulas. E nós vamos finalizar falando de 2 temas. Prisão preventiva, que nós iremos falar agora, e por último, da prisão temporária. Nós falamos na aula anterior das 3 prisões, iniciamos, das 3 prisões cautelares, aquelas prisões que são decretadas antes de uma sentença penal transitada em julgado. São 3 prisões de acordo com o nosso ordenamento jurídico que são consideradas cautelares. A prisão em flagrante, que foi falada ali e discutida na nossa aula número 7, e hoje as 2 restantes de prisões cautelares, prisão preventiva e prisão temporária. Então você tenha em mente que essas 2 prisões, elas são decretadas para acautelar, seja o inquérito policial, seja o processo. Nós vamos ver a diferenciação entre essas 2 prisões. E elas são decretadas antes de uma sentença. Depois que tem uma sentença, se chama prisão-sentença, que aí nós já temos um quantitativo de pena que aquele réu irá cumprir. Aqui nas prisões cautelares, nós não temos ainda uma sentença e uma definição de pena daquele réu. Isso aqui é para assegurar o nosso processo. Essa é a grande diferenciação. E aí, vamos para a primeira prisão preventiva. A prisão preventiva ela está prevista, abra aí o seu CPP, no artigo 311. Vamos lá. Olha só, em qualquer fase, grifem aí, porque esse artigo aqui tivemos alteração e é importante para o seu entendimento. Então, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, a requerimento do MP, do querelante ou assistente ou pelo delegado de polícia. Então, este artigo aqui, nós tivemos modificação após o pacote anticrime. Ele fala, esse 311, que a prisão preventiva, ela poderá ser decretada durante o inquérito policial ou durante o processo penal, a requerimento do MP,
do querelante ou assistente ou do delegado de polícia. E essas pessoas pedem e o juiz decreta. Qual que foi a principal modificação deste artigo 311 após o pacote anticrime? Porque antes do pacote anticrime constava e havia uma dúvida entre os doutrinadores, os operadores de direito, constava que existia a possibilidade do juiz decretar de ofício, sem provocação das partes, a prisão preventiva durante o processo penal. Então, após o pacote anticrime, houve a retirada da palavra de ofício. Vocês podem abrir aí agora o seu CPP atualizado e irá perceber que não tem mais a palavra de ofício. Isso significa que, indo ao encontro ali do nosso sistema acusatório, na qual o juiz ele não tem uma participação ativa, antes do pacote, este artigo era muito questionado. Por quê? Porque dava a possibilidade do juiz de ofício, sem provocação, decretar uma prisão preventiva durante durante o processo penal. Durante o inquérito policial, havia um consenso de que, de fato, ele não poderia decretar essa prisão preventiva. E agora, após indo ali, a favor do nosso sistema acusatório, veio essa modificação. Então, hoje, qual que é o entendimento que deixou bem claro aqui durante o artigo 311? O juiz ele não pode decretar de ofício, sem provocação, uma prisão preventiva, seja durante a fase do inquérito policial, seja durante a fase do processo penal. Ele deve ser provocado. E quem pode provocar essa prisão preventiva? O Ministério Público, que ele é o titular da ação penal, ou o querelante, ou o assistente, ou o delegado de polícia durante a fase investigativa. Então, aqui não existe mais a atuação de ofício pelo juiz, o que corrobora com o nosso sistema acusatório. Dúvidas, pessoal? Então, é este o entendimento que você irá levar para a sua prova. Só que aí, existe um pequeno detalhe. E qual que é o detalhe? A Lei Maria da Penha, ela não mudou. Ela não teve uma reforma em relação a isso após o pacote anticrime. Olha o que ainda consta na Lei Maria da Penha. Vamos verificar. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Vejam aí um pequeno problema. Houve uma modificação do nosso Código de Processo Penal após o pacote anticrime, a retirada da palavra de ofício do 311, só que o nosso legislador optou, ou teve aquele silêncio ali eloquente, eu não quis tirar, o de ofício da Lei Maria da Penha. E aí temos essa grande divergência entre o Código de Processo Penal e a Lei Maria da Penha, que ainda manteve a prisão preventiva, a possibilidade de prisão preventiva daquele acusado de ofício pelo juiz. E aqui ele ainda amplia ainda mais os poderes do juiz, que ele fala em qualquer fase do inquérito ou do processo criminal, poderá haver a prisão preventiva de ofício pelo juiz. E aí, Larissa, o que eu levo para a minha prova? Qual que é o entendimento que prevalece? O entendimento jurisprudencial, ou seja, o entendimento dos nossos tribunais superiores, é de que o Código de Processo Penal, por ser uma norma ali que garante a aplicação de todo o processo penal, este artigo da Lei Maria da Penha deve ter um olhar com a sistemática do Código de Processo Penal.
Ou seja, este de ofício, de acordo com a jurisprudência, está equivocado. Então, o posição jurisprudencial hoje, tá? A posição jurisprudencial que prevalece é que, na Lei Maria da Penha, também o juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva, seja na fase do inquérito, seja na fase do processo. Ele deve ser provocado ou pelo MP ou pelo delegado de polícia. Esse é o entendimento jurisprudencial, ok? Mas nós temos que falar da banca VUNESP. A banca VUNESP, que é a banca do seu concurso, ela é legalista, como eu falei para vocês. Ela adora a letra de lei, ela adora copiar a letra da lei. E eu já vi, não só uma, como várias questões, dela copiar e colar este artigo 20 e considerar a questão correta. Então, vocês percebam bem, se a questão vier dizendo, de acordo com a letra da lei, julgue os itens, o artigo 20, em qualquer fase do inquérito ou do processo criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício. Questão correta. Então, prestem atenção. De acordo com a lei, questão correta. Agora, se a questão que botar assim, de acordo com a posição jurisprudencial dos nossos tribunais superiores, o juiz não pode decretar a prisão preventiva, seja no âmbito da Lei Maria da Penha ou no Código de Processo Penal. Questão correta. Então, faça essa separação entre a letra da lei e questão jurisprudencial, certo? Entenderam essa diferenciação? CPP, Lei Maria da Penha. Ainda existe essa divergência e você tem que saber na hora de levar para a sua prova. Estou acompanhando aqui. E aí eu quero que vocês saibam também o papel do delegado. O papel do delegado no pedido de prisão preventiva. O delegado, ele atua com o pedido de prisão preventiva. Mas a sua atribuição, veja só, que a sua atribuição ela se encerra com o relatório final do seu inquérito policial. Então, o delegado ele pode pedir a prisão preventiva de acordo ali com o seu inquérito policial, quando tem ali os pressupostos, que nós iremos ver os pressupostos da prisão preventiva, o delegado ele só pode pedir essa prisão preventiva até o relatório final. Acabou o relatório final, onde é encaminhado para o Ministério Público, ele já não tem mais atribuição. Ele já não pode mais pedir a prisão preventiva. Então, se já acabou ali o inquérito policial e já tem um processo criminal, delegado não vai lá durante o processo pedir uma prisão preventiva. Acabou a sua atribuição. Diferente do Ministério Público, do promotor. Ele pode pedir uma preventiva, seja durante o inquérito policial, seja durante o processo criminal. Até porque o Ministério Público ele é o titular daquela ação. Então, ele tem esse poder de pedir essa preventiva, seja durante a investigação, seja durante o processo criminal. Diferente do delegado de polícia, que ele só tem aquela atuação durante o inquérito policial, momento na qual ele deve pedir a prisão preventiva ou não. Relator terminou a sua atribuição, não cabe mais o pedido de prisão preventiva, tá? Ótimo. Então, vamos dar aqui continuidade. Pressupostos da prisão preventiva. Existe aqui diversos requisitos para que seja decretada a prisão preventiva de alguém. Não é qualquer crime, não é qualquer ação que irá acarretar a prisão preventiva de alguém. Lembrando que a prisão no nosso ordenamento jurídico, ainda mais uma prisão cautelar, ela deve ser a última ratio.
a última coisa que irá se utilizar. Lembra que nós vimos na aula anterior as medidas cautelares diversas da prisão? Lá no artigo 219 do nosso CPP, confirma para mim 219, lá nós temos diversas alternativas que o juiz poderá usar antes de decretar a prisão de alguém, seja preventiva, seja temporária. Não deu, realmente não deu, aí sim nós utilizamos a prisão preventiva ou a prisão temporária de acordo ali com o caso concreto. Então existem certos requisitos para que haja esta prisão. E este requisito começa aqui no artigo 312, que também nós tivemos uma modificação após o pacote anticrime. E eu quero que você grife este artigo porque é importantíssimo para a sua prova. Vamos lá. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então vamos ver por parte. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública significa que aquele sujeito solto, ele poderá continuar cometendo condutas criminosas. E por que isso é importante a gente definir? Porque é isso que você irá utilizar em uma peça de pedido de prisão preventiva. Olha, juiz, de acordo aqui com a investigação, esse sujeito solto, ele ainda continua cometendo delito. Ele ainda continua roubando, matando, furtando, estuprando, que seja. Então, pela garantia da ordem pública, requer a prisão preventiva. Então, isso é muito importante porque isso na hora da sua peça, se caiu, São Paulo não vai cair peça, mas em outros concursos cai, mas pode vir uma questão discursiva nesse sentido, o fundamento da sua prisão preventiva vai ter que ser com base em um desses aqui ou todos eles. Então, a ordem pública significa a reiteração delitiva. Solto, ele continua delinquindo. Então, juiz, o encarceramento é a única solução. Da ordem econômica, proteger a economia. Então, aqui é principalmente para aqueles crimes de colarinho branco, que é aquelas pessoas que ainda continuam cometendo crime contra a ordem econômica, lavagem de capitais e afim. Então, esse sujeito solto, ele ainda continua ferindo a economia brasileira. Neste caso, deve-se prender esse sujeito, porque solto ele continua ferindo a ordem econômica. Ou por conveniência da instrução criminal, para garantia do processo. Então, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal é que quando o sujeito está com perigo de fuga ou que ele vai fugir da aplicação da lei penal, neste caso, requer a prisão preventiva com base na garantia da execução da própria lei, do próprio processo, ou quando aquele sujeito está ameaçando testemunhas, está forjando prova ou criando prova. Neste caso, se baseia ali o pedido de prisão preventiva. Então, um dos fundamentos pode ser isso: ordem econômica, ordem pública, da aplicação da lei, garantia da instrução criminal. E mais, aí tem a consequência, são todos, tá? Quando houver, então até aqui, ok. Aí, quando houver prova da existência do crime, então houve um crime. Quando houver prova da existência do crime, então eu já sei que houve um crime, tá? E esse daqui é a certeza de um crime teve, tá? Indícios suficiente de autoria, tá? Então, até aqui, tínhamos antes do pacote anticrime.
Era exatamente isso, da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução, aplicação da lei penal, com a existência de um crime. Então, eu sei que houve um crime, lavagem, tráfico, homicídio, enfim, e indício suficiente de autoria. Esses eram um dos requisitos para que haja a prisão preventiva e eu tinha que fundamentar a minha peça. Após o pacote anticrime, acrescentou isto daqui. E de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Este daqui também foi acrescentado, que nós já vamos ver, tá? Então, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, eu tenho que provar, aquela que vai pedir, seja o MP, o assistente, o querelante ou o delegado de polícia, eu tenho que mostrar para o juiz de que aquele sujeito em liberdade, ele gera perigo. Ele está gerando perigo concreto, seja esse perigo aí, tá? Em estado de liberdade do imputado. Então, não é só mais esses requisitos. Eu tenho que mostrar para o juiz por que em liberdade ele gera perigo. E preso, ele não geraria este perigo, seja contra a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução ou aplicação da lei, tá? Então, baseando a sua sentença nisso daí. E mais, houve essa inclusão desse segundo aqui também no CPP. Ó, a decisão... Isso caiu em prova. A decisão que decretar, ou seja, a decisão judicial, que decretar a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, tá? Que justifiquem a aplicação da medida adotada. Isso não tinha antes do pacote anticrime. Agora veio, né, baseando aí numa questão jurisprudencial, a jurisprudência batia muito nessa tecla, que o juiz, para decretar a prisão preventiva de alguém, ele deveria fundamentar. Não bastava ser uma simples fundamentação. Inclusive, o seu CPP ele diz exatamente como deve ser a fundamentação do juiz. Não poderia ser, o perigo dele solto, ele está causando perigo, prenda-se. Não, o que acontecia, né? Então, neste caso aqui, o CPP, atento à questão jurisprudencial, veio implementando este artigo aqui e dizendo que a decisão que decretar prisão preventiva deve ser fundada em receio de perigo e existência de fatos novos, contemporâneo. Anota aí do lado que é o princípio, ó, da atualidade. Princípio da atualidade para fundamentar uma prisão preventiva. Entenderam, pessoal? Entenderam isso daqui? Então, não basta eu fundamentar a minha prisão preventiva, eu, juiz, com fatos que já aconteceram, fatos anteriores. Não, tem que ser fatos novos e contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva. Inclusive, olha este julgado aqui que é importante. Ó, um julgado de 2022, teoricamente recente. E ele diz assim, ó, é nulo decreto de prisão preventiva que faz considerações genéricas, sem demonstrar os fatos concretos e contemporâneos que indique que a liberdade do investigado representa risco à ordem pública, à conveniência da instrução ou aplicação. Olha só, é nulo. Então, já tem o decreto, já vem dizendo aí questões jurisprudenciais nesse sentido. O decreto de prisão preventiva, ele deve demonstrar a materialidade do crime, ou seja, houve um crime.
né? Não posso ter dúvida em relação se houve ou não crime. Tem que ter havido um crime, certo? Indícios suficientes de autoria. Além de indicar, gente, fundamentalmente, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente a ordem pública, ordem econômica, conveniência ou garanta a aplicação da lei penal. Então, obviamente que isso aqui tem um viés muito político, né, que ensejou essas questões aqui no nosso Código de Processo Penal e jurisprudencial, mas é isso que você deve levar para sua prova. Deve haver ali um fundamento contemporâneo ao princípio da atualidade, com base em todos aqueles ali, aquela ordem pública, ordem econômica, enfim, para fundamentar a sua prisão preventiva, tá? E o juiz, ele deve fundamentar bem direitinho para poder prender preventivamente alguém. Após entender ali como cabe a prisão preventiva, agora nós vamos ver as hipóteses. Quando poderá haver a prisão preventiva? Quais são os requisitos e hipóteses de uma prisão preventiva? É todo crime? É baseado em quê? Isso está previsto lá no artigo 313 do CPP. Também outro artigo que você que faz delegado de polícia, você que faz carreira policial, grave no seu coração. Principalmente para aquelas provas de segunda fase que você não pode utilizar o vade-mecum. Então, é um artigo que você tem que estar gravado no coração, que é os fundamentos de uma prisão preventiva. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, grifem dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, caberá a prisão preventiva em crimes dolosos, botem aí, dolosos, com pena privativa máxima superior, grifem superior a 4 anos. Então, a pena privativa superior, todos aqueles crimes, superior a 4 anos, dolosos, obviamente, com a intenção de realizar aquela conduta criminosa, cabe uma prisão preventiva. Lembrando, com os fundamentos, lá do 312 ele coloca aqui. E aí, a primeira hipótese na qual é possível a decretação de uma prisão preventiva. A segunda hipótese, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitado em julgado, ou seja, ele é reincidente. No caso da reincidência em crime doloso, então vamos pensar aqui na ideia, o sujeito ele cometeu um crime anteriormente de homicídio. Ele já foi ali sentenciado, transitado em julgado, aquela sentença de homicídio. Ele estava pagando ou já pagou, né, aquela pena ali, fora do período depurador, que nós vamos ver aqui já já. Ele cometeu esse crime de homicídio. Posteriormente, passou aí 2, 3 anos, ele já estava aí solto, e aí cometeu novamente um crime doloso ali. Neste caso aqui, de acordo com as hipóteses, pode haver o pedido de prisão preventiva com base nessa sua reincidência, tá? Então, é isso que diz o 2. 3. Se o crime envolver, gente, violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Aqui, o juiz decretou uma medida protetiva de urgência para que, vamos dar um exemplo, um agressor, o marido agrediu a mulher, aquela coisa toda, tentativa de feminicídio, aquela confusão, e aí o juiz decretou uma medida protetiva.
ele feriu essa medida protetiva. Com base nesse ferimento dessa medida protetiva de urgência, o juiz pode decretar a prisão preventiva. É o que acontece praticamente todos os dias, né? A pessoa que é concedida a medida protetiva, ela fere aquela medida contra a qual é deferida essa medida protetiva, ela fere, o juiz já tem um bom fundamento para decretar a prisão preventiva. Ele vai falar assim, bom, eu decretei uma medida cautelar diversa da prisão, para que você pudesse pelo menos amenizar ali. E você, não ligou. Você foi lá e feriu essa medida. Então, a melhor resposta agora para você é a prisão preventiva. Já que solto, você não consegue cumprir as determinações judiciais. Então, neste caso, o encarceramento é a melhor resposta, baseado aqui na prisão, com base nesta hipótese aqui do 313, tá? Então, são essas 3 hipóteses aqui que nós temos para que haja uma prisão preventiva. E aí, nós também tivemos um acréscimo, tá? Olha só, parágrafo 2º, mas antes vamos ler aqui o parágrafo 1º deste artigo 313, que sempre cai em prova. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elemento suficiente para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Essa questão aqui, esse artigo, sempre gera dúvidas para os alunos na hora da prova, porque ele fala assim, também será admitida prisão preventiva. Eu lembro, quando eu era concurseira, eu errei uma questão e nunca mais eu esqueci desta questão. E falava exatamente disso daqui. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil daquela pessoa. E aí, quando envolve crimes dolosos e culposos, vamos supor que aquela pessoa cometeu hipoteticamente um crime culposo, ele não tinha a intenção, chegou na delegacia, toda aquela situação, só que houve uma dúvida sobre a identidade civil ou ele não forneceu elementos suficientes para esclarecer a sua identidade. Identidade, gente, é nome, data de nascimento, nome do pai, da mãe, onde nasceu, é a identidade de uma pessoa, né? Então ele não forneceu, seja culposo ou doloso, cabe essa prisão preventiva com base nessa identidade civil. O que vocês acham? Se for doloso, tudo bem, né? Já cabe ali no anterior. E se for culposo? Com base aqui na ausência de identificação civil, cabe a prisão preventiva? Qual que você acha que foi a minha resposta e que eu nunca mais errei? Bora lá, gente, bora participar. Bora participar, quase 3 horas da tarde, uma sexta-feira, vocês têm que participar. Essa prisão preventiva, pergunta, essa prisão preventiva com a ausência de identificação civil, cabe tanto para crimes culposos ou dolosos? Ou somente doloso? A pergunta foi culposo. E aí eu falei, culposo? Cabe, já adiantando aqui a resposta para vocês, cabe tanto para culposo quanto doloso. Aqui o nosso legislador ele não fez determinação como fez aqui, crime doloso, aqui para uma posição que você vai levar para a sua prova, que é sempre pegadinha, cabe tanto para crime culposo ou doloso, quando há a ausência de identificação civil da pessoa ou ela não fornece elementos suficientes para esclarecer. Então, neste caso, há a prisão preventiva com base nisso daqui. Após a identificação, coloca-se em liberdade. E aqui, para tanto culposo ou doloso. Perfeito, vocês estão aí afiados. A Ju, Damiana, a Mirella, tudo acertou também que cabe sim, tanto para culposo ou doloso. Perfeito, essa é a ideia. Nunca mais errei, nunca mais esqueci e estou trazendo aqui para vocês. Porque o que me pegou foi o culposo, mas tá aí para vocês levarem para a sua prova. E nós tivemos aqui, após o pacote, a implementação do segundo. Não será admitida, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, ou como decorrência imediata de investigação criminal,
ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Olha só, não se admite uma decretação de prisão preventiva com fundamento de antecipação de pena. É aquela ideia, bom, ele já vai ser condenado mesmo, né? Ao final do processo, esse sujeito aqui, ele vai ser condenado. Então vamos logo prender ele, porque já que ele vai ser preso mesmo, vamos antecipar essa pena. Isso não pode, também decisão totalmente política, de acordo com o momento histórico que nós estávamos vivendo nessa situação. Então não cabe eu decretar uma prisão preventiva com base neste fundamento. Já que ele vai ser condenado mesmo, vamos prender ele logo para já dar cumprimento, uma antecipação de cumprimento de pena. Não pode. Ou em decorrência imediata de uma investigação. Alguém tornou-se objeto de investigação, isso não quer dizer que automaticamente cabe uma prisão preventiva contra aquela pessoa. Não quer dizer que houve uma imediata investigação criminal a uma determinada pessoa que imediatamente cabe prisão preventiva. Deve ver os fundamentos previstos ali no artigo 312 e seguintes do CPP. A mesma ideia com a apresentação ou recebimento da denúncia. Não é que o juiz recebeu aquela denúncia que automaticamente cabe uma prisão preventiva, que tem um arcabouço para decretar a prisão preventiva. O simples recebimento da denúncia não é um fundamento para a decretação da prisão preventiva. Então, esse parágrafo 2º veio para determinar o lógico, o óbvio, tá? Certo? Entenderam? Vamos para uma questão para ver se vocês entenderam mesmo. Ó, questão de 2022, recente também, tá? Ó, a prisão preventiva será admitida se houver dúvidas sobre a identidade civil do suspeito ou quando este não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Olha aí. Vamos para B. Isso aí a gente já está quase sabendo que é o gabarito. B. Nos crimes dolosos ou culposos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Qual que é o erro da B? O erro da B, colocar culposo. Nos crimes dolosos punidos com pena privativa máxima superior a 4 anos. Então, no culposo não é possível, tá? Com base neste fundamento. Letra C. Pelo prazo máximo de 5 dias. Prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Aqui, ele quis confundir o candidato. Ele quis confundir em qual sentido? Em relação à prisão temporária, que nós vamos ver já já, que aí sim esta tem prazo. A prisão preventiva, meu povo, em nenhum momento eu falei para vocês relacionada a prazo. Há quanto tempo irá durar uma prisão preventiva? Não existe um prazo fixo para o período da prisão preventiva. Ela irá ocorrer enquanto persistir os requisitos para a sua decretação. Então, existem prisões preventivas que duram 10 dias, 20 dias, 1 mês, 1 ano. Estou falando do Brasil, né, gente? 1 ano. Já vi casos que as pessoas ficaram presas 2, 3 anos, preso em prisão preventiva. É um absurdo? É um absurdo, mas acontece. Então, o prazo da prisão preventiva não existe. É o juiz que irá determinar ao longo do processo e quando houver ali uma necessidade de manutenção dessa prisão preventiva, nós vamos ver aqui já já como o que isso significa. Mas em nenhum momento eu falei quanto tempo dura uma prisão preventiva, porque isso não está previsto no nosso ordenamento jurídico. Depende de cada caso concreto, tá? Então, aqui ele quis confundir o aluno com a prisão temporária, que nós vamos ver já já, que aí sim esta tem prazo diferente da prisão preventiva, tá? Então, errada. D. Nos crimes punidos com reclusão,
podendo ser decretada de ofício pelo juiz. Qual que é o erro? Eu acho que até já marquei, né? Qual que é o erro da questão? A partir do pacote anticrime, não pode mais juiz decretar prisão preventiva. Artigo 311 do CPP que nós vimos. Não existe mais essa possibilidade. O juiz somente pode decretar uma prisão preventiva quando houver o requerimento do Ministério Público ou do assistente querelante ou do delegado de polícia. Não cabe mais de ofício. Via de regra, não se esqueça lá da Lei Maria da Penha. Então, de ofício é o erro. E a letra E, vamos verificar, nos crimes elencados em rol taxativo, durante o inquérito policial e no curso da ação penal. Aqui não existe um rol taxativo para os crimes que é possível a prisão preventiva. Vimos também, em nenhum momento eu falei para vocês quais crimes ou quais não são os crimes que cabe prisão preventiva. Eu apenas falei requisitos objetivos ali. Em nenhum momento falei, só homicídio, só latrocínio, só roubo, só estupro, sequestro que cabe prisão preventiva. Não, em nenhum momento o legislador falou isso. Ele falou aqui, os requisitos que nós vimos aqui. Nos crimes dolosos, punidos com pena máxima superior a 4 anos. Aí é qualquer crime superior a 4 anos, a pena, no crime doloso, que cabe a prisão preventiva. Então, aqui, ele quis confundir, mais ou menos, com a prisão temporária, porque lá na prisão temporária existe um rol taxativo, de acordo com o STF, que cabe a prisão temporária. Aqui na preventiva não existe esse rol, tá? Então, o gabarito da nossa questão, letra A. Dúvidas? Essa estava tranquila. E aqui, culposo ou doloso. Vamos avançar. Manutenção da prisão em 90 dias. Também houve um acréscimo neste artigo 316. Esta daqui, acredito muito que pode cair na sua prova, porque o aluno, ele pode confundir um pouco. Olha só, 316, grifem aí. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar, grifem, no seu material e no seu vadimeco, revogar, cancelar a prisão preventiva no correr da investigação ou do processo, quando verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Então, vamos lá, meu povo, vamos entender isso aqui. Eu não entendi nada. Tu falou que não era de ofício, agora está de ofício. Olha só, o juiz, ele não pode decretar de ofício uma prisão preventiva. Ele não pode decretar aquela prisão sem que haja uma provocação do MP, delegado, querelante ou assistente. Agora, ele pode revogar, cancelar aquela medida protetiva, aquela prisão preventiva de ofício? Pode. Uma coisa é decretar, outra coisa é revogar a prisão preventiva. Então, de acordo com o artigo, isso confunde muito em prova. O aluno, ele confunde revogação com decretação. Então, o juiz, se ele observar que não tem mais os motivos na qual foram determinados aquela prisão preventiva, ele pode, sim, revogar de ofício, sem que haja uma provocação das partes, do MP, delegado, querelante ou assistente. Então, não confunda isso. E seja na fase da investigação ou do processo, ele pode revogar esta prisão preventiva ou também se houver um pedido das partes para revogação. Entenderam isso?
Eu fiz várias questões e várias questões os alunos confundem, né, a decretação com a revogação. E também a parte final, que tem um viés mais discutível em relação a isso. Vão existir duas correntes com essa parte aqui, que ele fala assim, bem como decretá-la novamente se sobrevierem razões que a justifiquem. E aí ele fala assim, bem como novamente decretá-la. E essa decretação é de ofício? Então, olha só, o juiz decretou uma prisão preventiva com base no requerimento do delegado de polícia. O delegado foi lá, pediu uma prisão preventiva. Juiz, ok, concordo com os fundamentos, vou decretar essa prisão preventiva. Decretada. Ao longo do inquérito policial, o juiz verificou que não mais tinha os motivos para aquela prisão preventiva. O juiz, de ofício, revogou aquela prisão preventiva. Isso pode revogar. E aí, ao longo ali da investigação, o juiz verificou que teve ali novamente, que os motivos sobrevieram novamente, né? Então, teve um motivo ali para decretar a prisão preventiva novamente. Esse pedido pode ser de ofício, essa prisão preventiva, né, nessa parte aqui, de ofício ou somente por provocação. E aí existem duas correntes. A primeira corrente entende que é de ofício, que neste caso aqui, o juiz pode decretar novamente, vou botar aqui, pode decretar novamente esta prisão de ofício. A segunda corrente diz que não pode ser de ofício. Tem que haver o requerimento. Deixa eu botar aqui. Tem que haver o pedido. Vou botar pedido, mais fácil. Então, neste caso aqui, deve haver o pedido. É a primeira e a segunda corrente. Larissa, qual que eu levo para a prova? Você leva para a prova que ele não pode decretar de ofício nesse caso, tá? De acordo com a sistemática acusatória. Você irá encontrar questões nos dois sentidos. Vi questão nos dois sentidos, mas leva que neste caso aqui, de acordo com a nossa sistemática acusatória, este novamente decretá-la deve ser a pedido. E aí o parágrafo único também veio modificado após o pacote anticrime. Antes não tinha este prazo aqui. Qual que era o prazo? Ó. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da manutenção a cada 90 dias. Grifem aí. A cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar ilegal a prisão. Ele está dizendo aqui que a cada 90 dias o juiz deve verificar se existem ou não os motivos que determinaram a prisão preventiva. Caso não haja mais motivo para aquela prisão preventiva, revoga a prisão preventiva. Se manter, mantém a prisão preventiva. E o juiz deve fundamentar, seja a revogação, seja manter a prisão preventiva. Isso aqui veio justamente para ver essa possibilidade que o Brasil existe de ter gente no sistema carcerário com 2, 3, 10 anos. Teve um caso que o cara ficou 10 anos em prisão preventiva. Eu acho que apareceu até no Fantástico esse caso, do cara ficar 10 anos em prisão preventiva. Ele não tinha nem... O cara, assim, né? É uma coisa muito ilógica. Então, isso daqui veio para tentar amenizar essa situação, para que as pessoas não fiquem presas por muito tempo preventivamente, sem que haja ainda uma sentença. Imagine, às vezes, ao final do processo, você nem fica nem tão preso quanto você ficou em uma prisão preventiva.
5, 10 anos preso em uma prisão preventiva. Então, a cada 90 dias deve haver a averiguação dessa prisão preventiva. Ah, Larissa, então passou 90 dias, significa que automaticamente ele vai ser colocado em liberdade. Não, não significa isso. Inclusive, nós temos aqui, ó, a decisão aqui do STF. Olha só o julgado do STF. A inobservância do prazo 90º, previsto no parágrafo único do artigo 316 do CPP, acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva? Não. Então, não é porque passou o prazo de 90 dias, não houve a verificação desta prisão preventiva que automaticamente ele será colocado em liberdade. De acordo com o STF, a inobservância do prazo 90º do CPP não implica a automática revogação da prisão, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. E quem faz, gente, essa instação, que a gente fala em citação em relação a isso? É advogado de defesa ou defensoria pública. O advogado de defesa, juiz, pelo amor de Deus, já está aí 90 dias, e aí? Ainda mantém ou não? Ou a defensoria pública, que tem que estar antenada em relação a esse prazo e verificar se mantém ou não o prazo da prisão preventiva, se mantém ou não os requisitos para a prisão preventiva daquele caso em concreto. Então, isso aqui caiu em prova e muitos candidatos erraram. Vamos fazer uma questão para vocês observarem? Eu gosto das questões. Em 2019, o CPP recebeu várias alterações, sobretudo na parte relacionada às prisões cautelares. Foi uma das maiores alterações que nós tivemos. O chamado pacote anticrime alterou significativamente a legislação sobre prisão preventiva. Acerca dessas recentes alterações, assinale a alternativa que não esteja, olha a malandragem da questão, se tu não lê isso aqui, tu erra. Afirma que não esteja de acordo com o CPP. Vamos lá. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal, ou da apresentação ou recebimento da denúncia. E aí, tá perfeita ou não tá? Ela tá perfeita de acordo com, aqui ó, 313, 2. Artigo 2º. Copiou e colou. Tudo certo? Tudo certo. Próxima. Então, não é esse o gabarito. Ele quer que o que não esteja de acordo com o CPP. B. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sobre o julgamento se ajusta àqueles fundamentos. É exatamente isso, isso está copiado e colado do CPP. Lembra que eu falei aqui para vocês que cada vez mais, o juiz, ele deve fundamentar a sua decisão, sempre fundamentando. A decisão que decretar, 312, parágrafo 2º, e tem nos outros artigos e seguintes, tá? A decisão que decretar a prisão preventiva, ela deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Então, pelo princípio da atualidade, contemporaneidade, deve haver a fundamentação. E não se admite uma decisão que copie e cole um enunciado, invocando um precedente, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que aquele caso se encaixa nesse precedente. Então, questão
correta também. Letra C. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do MP, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial. E aí, meu povo? E aí? Bora participar. Tá certo? Tá errado? Tá errada. E por que que tá errada? Qual que é o motivo? Qual é o motivo do erro? Exatamente. O motivo do erro é dizer de ofício. Esta questão, até então, antes do pacote anticrime, estava certo. Até então, antes do pacote anticrime, estava certo. Após, nós tivemos uma brusca modificação. O juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Então, este é o erro da nossa questão e é o gabarito da questão. Porque ele pediu aqui, ó, que não está de acordo com o CPP. Então, gabarito, letra C. Perfeito? Vocês estão afiados aí. D. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, olha aí, ó, aí vem o esqueminha. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva, se no decorrer da investigação verificar a falta de motivo e decretá-la novamente. Veja que ele copiou e colou. Então, o aluno às vezes pode confundir a revogação com a decretação. Revogar ele pode de ofício. E letra E, então, está correta. E letra E, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Exatamente, copiado e colado do artigo, certo? Então, perfeito. Vamos avançar. Vamos passar rapidamente pela prisão domiciliar, porque também cai bastante em prova a prisão domiciliar. Nós temos dois momentos que vocês irão verificar a prisão domiciliar no nosso ordenamento jurídico. A prisão domiciliar prevista no artigo 317 do CPP e a prisão domiciliar previsto na LEP, na Lei de Execução Penal. São coisas distintas. Prisão domiciliar CPP, prisão domiciliar da Lei de Execução Penal. Aqui no CPP ainda não existe uma sentença. O sujeito foi convocado até essa prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva. Então, veja que aqui no CPP eu ainda não tenho uma sentença. Diferente da prisão domiciliar lá da LEP, já se tem uma sentença, provavelmente ele estava lá no regime aberto, e foi concedida a prisão domiciliar para aquele que já houve uma sentença. Aqui a prisão domiciliar do CPP é fruto da substituição da prisão preventiva. E aqui, gente, é prisão domiciliar mesmo. Ele não tem a possibilidade de botar o olho do lado de fora. Aqui é para o sujeito ficar dentro de casa mesmo. Quem vocês já viram aí recentemente nas mídias que estavam em prisão domiciliar? Então aqui o sujeito não pode colocar o olho do lado de fora. Prisão mesmo. Diferente lá da prisão domiciliar da LEP, que o sujeito normalmente ele trabalha e estuda de dia e à noite ele tem que se recolher na sua residência, né? Foi concedida essa prisão domiciliar. Então tem essas pequenas distinções para vocês ficarem atentos. Olha só, vou ler aqui rapidamente, vamos analisar rapidamente, mas não vamos ficar tão aprofundado porque a gente ainda tem que falar da prisão temporária. Então vamos lá. Prisão domiciliar. 317. A prisão domiciliar consistente no recolhimento do indiciado, ele ainda é indiciado ou acusado, em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então aqui, ele não pode colocar o olho do lado de fora, só com autorização judicial. Judicial. É porque
lendo, olhando os comentários, aí não dá certo. A Ju falou assim, essa prisão domiciliar ela é muito utilizada para gestantes, né, professora? Muito, pelas gestantes. Nós vamos ver aqui a possibilidade. Seja ela aqui no 317, seja ela na LEP. Então, vamos lá. Olha só, poderá o juiz substituir a prisão preventiva. Então, é para substituir a prisão preventiva quando o agente for maior de 80 anos. Grife 80 anos. Por que, Larissa? Porque lá na LEP é 70 anos. 70 anos. LEP, lá na Lei de Execução Penal. Então, tem essa pequena diferenciação. Aqui a prisão, a PD que a gente fala, tá de PD. Prisão domiciliar, PD aqui é de 80 anos, maior de 80 anos. Lá na LEP vai estar 70 anos, então é diferente, porque aí cai muito em prova, tá? Quando extremamente, aqui gente, é extremamente debilitado, tá? Por motivo de doença grave, não é uma gripe, né? Sei lá, um Covid que vai... Covid se ele não estiver extremamente debilitado. Então, a palavra é extremamente, grifem aí, porque eu já vi em prova doença, por motivo de doença grave. Não, não é somente a doença. Ele tem que estar extremamente debilitado. Imprescindível aos cuidados especiais de pessoa de menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Aí entra aqui, Ju, as mães, né? Quando a mãe está em prisão preventiva, só que ela é imprescindível aos cuidados especiais de menor de 6 anos de idade ou deficiente. Quando for gestante, e essa gestação aqui é qualquer período. A lei, ela não fala se a gestante tiver 1 mês, 2 meses. Eu vou falar mês, né? Porque eu não sei, nunca fui mãe. As mães fazem, quantos meses você está grávida? Ah, eu tô de 122 dias. Eu fico, meu Deus, 122 dias. São quantos meses? Quem é assim também? Só quando eu for mãe, talvez eu vou saber disso, né? Ah, eu tô com 129 semanas. Eu fico, meu Deus, quantos meses? Então, aqui a lei, ela não fala quantos meses, dias é a gestação. Qualquer período pode fundamentar essa prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. Homem, desculpa aqui, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. Então, quando a mulher tiver aí um filho de até 12 anos, cabe a prisão domiciliar. Homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, tá? E para substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Então, memorizem isso daqui, leiam, porque cai muito em prova. Principalmente essa questão de idade, né? Aqui, 6 anos, 12 anos, 12 anos. Então, nesse caso aqui, as provas tentam confundir. Colocam 10 anos, 7 anos, 70 anos. Tô rindo aqui de vocês, né? Calcula em semanas. Aí a Cássia, é desse jeito, eu aprendi quando fiquei grávida. Eu provavelmente só vou aprender isso quando um dia eu engravidar, porque do resto eu não entendo isso daí. Então, prisão domiciliar, passamos aqui, demos uma pincelada para vocês não esquecerem da PD dentro do CPP, que é diferente da LEP. Agora vamos passar para a prisão temporária. Uma das prisões assim, importantíssimas que você deve memorizar, porque sempre, absolutamente sempre cai em prova, principalmente de delegado. Quando não é uma peça, um pedido de prisão temporária, um pedido de prisão preventiva, você vai ver essas questões na fase objetiva, tá? Então, vamos lá. Prisão temporária. A prisão temporária, ela tem uma lei específica. Ela não está previsto no nosso CPP. Ela está previsto lá na Lei 7960 de 89. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês tenham em mente, que a prisão temporária,
ela tem ditames próprios, procedimentos próprios e que não está previsto no CPP. Diferente da prisão em flagrante e da prisão preventiva, nós vimos que o seu arcabouço processual está todo no CPP. A prisão temporária não, ela tem ditames próprios. E aonde está? Gente, essa lei no coração, tá? A Lei 7.960. Larissa, eu tenho que decorar? Decora essa lei. É pequenininha, tá? Pequenininha assim, né? Diante das outras que você tem, essa aqui ela é pequenininha, mas ela é de suma importância, tá? Então, de importância. Vamos lá. Cabimento da prisão temporária. Caberá a prisão temporária, artigo 1º, quando imprescindível para as investigações. E aí vem o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. Larissa, qual que é a principal diferença? Tem várias, mas uma das principais diferenças entre a prisão preventiva e a prisão temporária é que a prisão preventiva, ela pode ser decretada tanto na fase do inquérito quanto da fase do processo criminal, diferente da prisão temporária. A prisão temporária, ela só cabe na fase do inquérito policial. Se já tem um processo criminal em andamento, não cabe a prisão temporária. A prisão temporária, ela serve para as investigações. Este é o objetivo da prisão temporária. Nós vamos ver aqui já já os requisitos, mas o primeiro requisito é este. Se acabou o inquérito policial, não cabe mais pedido de prisão temporária. É prisão preventiva. Aqui, ela só cabe nas investigações. Então, é o primeiro ponto que eu quero que vocês observem. O segundo ponto. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então, quando o indiciado não tiver uma residência fixa ou não fornecer os esclarecimentos para sua identidade, também cabe a prisão temporária. E nós vamos ver uma decisão recente do STF que ele fixou as teses para a prisão temporária. Então, ele fez o mesmo entendimento que ele fez com o princípio da insignificância, que ele colocou lá os requisitos para que haja o princípio da insignificância, o MARE, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, irrelevância social do fato, enfim, ele fez lá os requisitos. Ele fez a mesma coisa com a prisão temporária. Então, um dos requisitos é quando não tiver residência fixa, só que este não pode ser o único fundamento para decretar a prisão temporária. Por exemplo, se ele for um morador de rua, que ele não tem uma residência fixa. Por conta disso, tão somente por isso eu posso decretar uma prisão temporária? Não. Este não deve ser um fundamento único, deve ser junto com outros fundamentos. Então, vamos para o terceiro. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação, de autoria ou participação nos seguintes crimes. Então, olha só, nós temos aqui 3 requisitos para que haja a decretação de uma prisão temporária. Então, aqui deve haver sempre o terceiro, posição que você vai levar para a sua prova. Sempre deve haver o terceiro, indícios de participação ou autoria em determinado crime, conjugado com um ou conjugado com dois. Mas vamos para a tese fixada pelo STF, que vai garantir a ideia do que pode e não pode prisão temporária. Então, olha só, o STF ele fixou requisitos para a decretação da prisão temporária. Nas ações diretas, vocês podem dar uma olhadinha nessa ADI, são boas, 3360 e 4109, explica muita coisa sobre a prisão temporária. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar por todo a decisão, mas já vale a pena você ler para você ter fundamento, né, na sua prova. Primeiro, for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos. Então, não é qualquer elemento, elementos concretos e não mera conjecturas. Vedada a sua utilização
como prisão para averiguação, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundado no mero fato de o representado não ter residência fixa. Então, olha só o que o STF falou. Ele falou que a prisão temporária não pode ser decretada com meras conjecturas ou prisão para averiguação. Eu prendo para averiguar uma situação. Eu prendo para averiguar se ele é ou não autor daquela conduta criminosa. Eu não posso fazer isso. Deve haver elementos concretos e atuais para que haja uma decretação de prisão temporária. E mais, ele botou ali em sua parte, o mero fato de o representante não ter uma residência fixa não quer dizer que eu vou decretar uma prisão temporária. Aí vem a questão social. Então, nessa questão aqui, nessa ADI 3360 e na 4109, ele passa por essas questões sociais. Então, quer dizer que o sujeito que não tem uma residência fixa, um mendigo, por exemplo, por uma questão social, ele vai ser sempre preso temporariamente, obviamente, quando ele tiver ali indícios de autoria de alguma conduta criminosa. Então, a revitimização em segundo, terceiro grau em relação à questão social. Então, o STF colocou, não é porque simplesmente o mero fato de o representado não ter residência fixa, não pode haver a prisão temporária. Tem que haver outros requisitos ali cumulados para que haja essa decretação. 2. Houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1º, 3 da lei, vedada a analogia ou a interpretação extensiva. Olha só, grifem aí, o STF entendeu, que nós vamos ver já já, que é um rol taxativo. Somente aqueles crimes do artigo que nós vamos ver, 3, cabe prisão temporária. Então, é um rol taxativo. Isso quebrou a discussão de muitos que achavam que era um rol exemplificativo. 3, foi justificada em fatos novos ou contemporâneos. Pegou aquela ideia, do princípio da atualidade lá que nós vimos da prisão preventiva. Princípio da atualidade, fatos novos, não com fatos pretéritos que eu vou poder decretar uma prisão temporária. 4, for adequada à gravidade concreta do crime, a circunstância dos fatos e as condições pessoais do indiciado. Então, sempre baseado na gravidade concreta do crime. E não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Lembrando mais uma vez que a prisão preventiva temporária é a última ratio, é a última coisa que nós utilizamos no nosso ordenamento jurídico. Então, o STF ele fixou várias teses para que haja a prisão temporária. Agora vamos para este rol que eu tanto falei. Quais são os crimes que cabe prisão temporária? E por que é importante você, concurseiro de carreiras policiais, memorizar esse rol aqui taxativo? Porque se você for enfrentar uma segunda fase, que cai a peça, o examinador ele vai te dar um casinho. Fulano de tal, ou foi vítima de latrocínio, foi vítima de roubo, foi vítima de sequestro, tarará, tarará, tarará. Você como delegado de polícia, qual prisão cabe nesse sentido? Aí você vai ter que lembrar, será que latrocínio cabe prisão preventiva ou temporária? Será que epidemia com resultado morte é prisão preventiva ou temporária? Porque se tiver nesse rol, vai ser sempre prisão temporária. Prefira a prisão temporária, se tiver nesse rol. Se não tiver, prisão preventiva. Isso mata, eu falo isso com dor no coração, porque quando eu fiz a minha prova de delegado Ceará, a segunda fase, eu errei a peça. Era prisão temporária, eu botei prisão preventiva. Cabia as duas? Cabia, sempre provavelmente vai caber as duas prisões. Mas você prefira a prisão temporária se o crime estiver aqui previsto. Se não tiver, aí é prisão preventiva. Isso foi Ceará,
Isso foi, eu lembro, Bahia, delegado Bahia foi a mesma ideia. E a maioria é assim, prefira temporária se estiver aqui, se não, preventiva, tá? Então vamos lá. Quais são os crimes que cabe a prisão temporária? Homicídio doloso, lembre-se, culposo, não cabe, tá? Não cabe. Sequestro ou cárcere privado, roubo em suas modalidades primeiro, segundo e terceiro, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rápido violento, que não tem mais o rápido violento, mas tá aí, epidemia com resultado morte, esses crimes aqui que a gente nem imagina, né? Envenenamento de água potável, por isso que é importante dar uma lida. Quadrilha ou bando, que não é mais essa nomenclatura, né? Agora a gente tem a associação, o nome correto é associação criminosa, lá do 288. Genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e houve o acréscimo aí dos crimes previsto na lei de terrorismo. Então é importante sim você dar uma memorizada nisso aqui. Larissa, como eu memorizo? Lendo 500 vezes, só assim a gente consegue memorizar. Lê, até memorizar quais são os crimes que é possível a decretação. Lembrando que o STF deu uma decisão agora que é taxativo, tá? Tem esse aqui, e aí o Dan falou, né, muito bom, Dan, que é taxativo, mas também há previsões dos crimes hediondos. Então, são todos esses aqui, mais, né, hediondos, que é os que a gente, olha, vocês irão ver na aula de legislação penal extravagante. Vamos para o prazo. Aqui, sim, nós temos prazo. Para o artigo 2º, ele fala: a prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou a requerimento do MP. E terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, aqui é diferente da prisão preventiva. Nós vimos que a prisão preventiva, ela não tem um prazo certo, não tem um prazo de início e fim, diferente da prisão temporária, que tem um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, totalizando 10 dias. E aqui, gente, computa o dia do início. Nós estamos falando de prazo material, que envolve a liberdade de alguém. Então, tudo que for para beneficiar aquele acusado, aquele réu, vai ser implementado. Isso significa, por exemplo, isso foi questão do CESP, acredito que delegado Alagoas. Um sujeito, ele foi preso por pedido de prisão temporária no dia de hoje é que dia? Ai, eu sou péssima, né? Hoje é dia 29 de setembro, ele foi preso no dia 29 de setembro, às 23 horas. 23 horas e 40 minutos. Conta o dia 29, o dia que ele foi preso, lá no finalzinho da noite, 11 horas da noite, 40 minutos, 11h40 da noite. Conta o dia 29, conta o dia 29, tá? Nós estamos falando de prazo material, prazo ali do Código Penal e conta. É para beneficiar? É, então vai contar. Então, ó, 29, 30, 31, se tiver 31, normalmente não conta o dia 31, é 29, 30, 1, 2, 3, tá? Então prestem, e ele sai no dia 3. Prestem atenção nisso daí. Cai sempre em prova, inclui o dia do começo. Então, aqui, em regra, a prisão temporária dura 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, quando, no caso de extrema, comprovada necessidade. Isso é para os crimes comuns. E se for crime, Larissa, hediondo, e aí? Aí a própria lei fala. A prisão temporária, sobre a qual dispõe, né, a lei, nos crimes previstos neste artigo, que é os hediondos, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, comprovada a sua necessidade. Então, vou fazer aqui a tabelinha. Não confundam, tá? Comum, crimes comuns, né? Comum, 5 mais 5. Hediondo, 30 mais 30.
é o prazo da temporária. Tá? Então, aqui nós temos essa diferenciação. Vamos pegar a ideia. Também a questão do prazo é das principais diferenças entre preventiva e temporária. Vamos para uma questão para a gente debater esse assunto. E os feriados e fins de semana também são computados, Larissa? São. Aqui não interessa se é Natal, se é Ano Novo, se é feriado, Dia das Crianças. Não. Isso não é olhado no prazo material. Não interessa, qualquer dia. E o nosso Poder Judiciário, a polícia, funciona à base de plantões. Então, igual eu, por exemplo, para mim é indiferente se é final de semana, se é Natal, se é Ano Novo, é plantão. Então, tem que ter o regime de plantão 24 horas para prender e para soltar aquele cara ali, independentemente se é feriado, final de semana. Contra o prazo do dia do... Ah, Larissa, tem que soltar ele no domingo. Vai ter gente para soltar ele no domingo. Ele não pode ficar preso 6 dias, vamos botar 6 dias aí, vou soltar só na segunda-feira, que é o horário de expediente. Isso é abuso de autoridade, a gente pode responder por isso, tá? Então, vamos lá. Ó, questão recente, botei aqui. Promotor de justiça. Acerca das prisões preventivas e temporárias, assinale a opção correta à luz da jurisprudência dos tribunais superiores. Vamos lá, então. O rol dos crimes sujeitos à prisão temporária é exemplificativo. Opa. Certo ou errado? É exemplificativo o rol? Taxativo. Inclusive decisão do STF. Rol taxativo. Letra B. O fato de o representado não ter residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade é motivo suficiente para a decretação da prisão temporária. Vocês estão conseguindo perceber que a questão praticamente copiou e colou o julgado do STF? CESP é assim, né? CESP ama isso, adora copiar e colar a jurisprudência. Então, nós vimos aqui que o fato do representado não ter uma residência fixa ou não fornecer elementos necessários não é motivo suficiente para a decretação da prisão temporária. Deve haver outros motivos para basear a prisão temporária. Letra C. Atos infracionais pretéritos não podem ser utilizados como fundamento para a decretação ou manutenção de prisão preventiva. Haja vista a presunção de inocência. E aí, o que vocês acham? Essa aqui eu não avisei, mas se você não avisou, vai estar sabendo agora. Certo ou errado? O que vocês acham? O juiz pode basear o pedido de uma prisão temporária, obviamente, né, com base em outros elementos, em atos infracionais pretéritos. O sujeito cometeu ato infracional anterior ali àquele fato. Pode o juiz basear com base nisso? Basear com base nisso foi ótimo, né? Fundamentar? Errado. Exatamente. Qual que é o fundamento? O fundamento, aquele que a gente falou, lembre-se do princípio da atualidade. Tá? A atualidade. D. Pessoas presas
mesmo que sejam imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou de pessoa com deficiência, não tem o direito à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, se não forem pai ou mãe das pessoas em questões. Lembra que a gente viu, não falou pai ou mãe, e sim responsável, né? Responsável. Se a pessoa for a única responsável por aquele menor ou aquela pessoa com deficiência, aquele menor de 6 anos, é possível sim a substituição da prisão preventiva em PD, em prisão domiciliar. A prática de contravenção penal no âmbito de violência doméstica não é motivo idôneo para justificar a prisão preventiva do autor desse tipo de infração, mesmo em caso de descumprimento de medida protetiva imposta a ele, justamente porque a prática da contravenção penal, ela nunca irá ensejar uma prisão, né? Seja prisão de reclusão ou de detenção. Então, nesse caso, a pena do sujeito ela não pode ser maior do que efetivamente a pena do crime. A contravenção penal, as suas penas são multa ou prisão simples, e essa prisão simples não é o encarceramento. Então, não é porque ele descumpriu uma medida protetiva imposta em contravenção penal que o processo deve ser mais doloroso que a pena. Então, não cabe. Certo? Ótimo. Então é isso, pessoal. Olha só, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, aí está o meu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado dessa sequência de aula. Foram 8 aulas de processo penal. Vocês estão tendo outras aulas com outros professores dos principais temas que irá cair na sua prova de processo penal. Eu espero que vocês tenham gostado, continuem estudando, o foco de vocês está aí, a prova de vocês será agora, em dezembro, muito pouco tempo, né, para vocês focarem mesmo, esqueçam as distrações e eu estou torcendo por todos vocês, espero ver em breve vocês ombreando esta profissão comigo, que é delegado de polícia. Um beijo, pessoal, até a próxima e estudem!